Olá, sagrados! Eu sou a Elivalda Silva, eu faço parte do Templo Escola Flor de Lis e hoje eu vou falar para vocês sobre Chandra Mohan Jain ou Bhagwan Shree Rajneesh ou simplesmente Osho, um ser iluminado que passou pelo nosso planeta Terra e nos deixou um grande legado. Ele sempre lutando pelos direitos da liberdade humana, de amar sem preconceitos, de ter as próprias escolhas, de questionar, de buscar as próprias verdades, de ser livre. De ser feliz. Osho nasceu no mês de dezembro, na Índia, o filho mais velho de um mercador de tecidos. Ele passou os primeiros 7 anos da vida com os avós, que lhe davam total liberdade para fazer o que bem quisesse. Seus avós estavam sempre apoiando as investigações precoces sobre as verdades da vida. Desde cedo, ele foi um espírito rebelde e independente, sempre desafiando os dogmas religiosos, sociais e políticos, insistindo em buscar verdades por si mesmo. Aos 21 anos de idade, Osho alcançou aquilo que afirmava ser iluminação, ou seja, estado de consciência livre, também conhecido como Samandhini no Oriente. Este seria o mesmo estado em que teria vivido Jesus, Buda e outros mestres iluminados. Com a sua iluminação, ele disse que sua biografia externa terminara. Nessa oportunidade, comentou: "Eu não estou mais buscando ou procurando alguma coisa. A existência abriu todas as portas para mim. Nem ao menos posso dizer que pertenço à existência, porque sou simplesmente uma parte dela." Na época de estudante, ele foi campeão de debates na Índia. Ele graduou-se em filosofia, com honras de primeiro lugar. Ele passou 9 anos da sua vida limitado dando aulas de filosofia na universidade. E foi lá que ele conquistou os seus primeiros seguidores. Até porque, desde sempre, suas declarações eram bem polêmicas a respeito das religiões tradicionais. E nessa época, aliás, Osho, ele já era mestre na arte de meditação. Ele ficou bastante conhecido por ter desenvolvido técnicas de meditação bem interessantes. E após 9 anos dando aula de filosofia, Osho sentia falta de alguma coisa, ele não se sentia completo. Então, ele resolveu abandonar o cargo de professor de filosofia na universidade e passou a viajar por todo o país, dando palestras, desafiando líderes religiosos ortodoxos em debates públicos. Osho foi um guru indiano e durante toda a sua vida ele foi visto como um místico e um grande polêmico líder do novo movimento religioso. Ele sempre estava pregando a busca pela liberdade humana. Ele conquistou uma geração de pessoas que buscavam a espiritualidade, mas sem ter de se comprometer com antigas crenças. E ao defender uma atitude mais aberta sobre a sexualidade humana, ele causou grandes controvérsias na Índia. E ao dizer, por exemplo, que o orgasmo sexual oferece o primeiro vislumbre da meditação, porque durante o orgasmo
a mente para, o corpo para. Ele ficou conhecido como o guru do sexo. Quando se descobriu a causa da AIDS, já naquela época, Osho determinou que seus discípulos fizessem teste de HIV e, pioneiro, ele recomendou usar camisinhas e luvas de látex na hora do sexo, coisas que eram ridicularizadas naquela época. Ele foi mais que um guru, ele era considerado também como um mestre e um guia espiritual. Para muitos de seus seguidores naquela época, ele era sinônimo de luz, a qual ajudava o próximo a conduzir a própria vida. Suas falas eram sempre voltadas sobre o amor, Deus e a capacidade do ser humano se iluminar. De acordo com os fiéis dele, Osho se tratava de um ser iluminado e cheio de energias boas. Inclusive, alguns acreditavam e diziam que, quando ele passava em algum lugar, sua energia era capaz de modificar a energia de quem tivesse ao seu redor. Ele fundou um movimento espiritual com características de uma nova religião, como a busca pelo divino, doutrinas e até escrituras, onde também foi chamado de o Senhor Abençoado. Ele publicou mais de 600 livros e na data de 1964, suas palavras foram publicadas no livro O Caminho Perfeito. A partir de 1966, ele dedicou-se exclusivamente à vocação de guru e passou a organizar um grande acampamento de meditação na zona rural do país. E em 1971, mudou também o seu nome de Chandra Mohan Jain para Bhagwan Shree Rajneesh. Já no final dos anos 80, ele recebeu no seu acampamento mais de 100 mil pessoas por ano. Em 1981, Osho e seus seguidores mudaram para um terreno no deserto do Oregon, nos Estados Unidos, onde criou a comunidade Rajneeshpuram. Ele atraiu doações de milionários para construir sua própria cidade, pregando o liberalismo em relação ao sexo, onde criou repúdio na sociedade local. Osho teve o seu visto residencial negado e, em 1985, foi acusado de violar a lei de imigração. Passou 6 dias preso e liberado após pagar fiança de 400 mil e promessa de deixar o país, pois teve o seu visto de moradia negado em 21 países e foi obrigado a voltar à Índia em 1990. Mais uma vez, ele mudou de nome, e dessa vez para simplesmente Osho. E Osho, ele nunca se casou, porque ele dizia que o casamento reduzia a liberdade. Estar casado era estar apegado a alguém, e a liberdade para ele era o seu maior valor. Ele achava que as pessoas deviam encontrar-se, se amar umas às outras, ocasionalmente, quando a oportunidade aparecesse, e depois dar tchau, para não deixar chegar na parte feia, onde um homem e uma mulher tivesse que fazer sexo apenas por ter compromisso um com o outro. Ele faleceu na Índia, em Pune,
no dia 19 de janeiro de 1990, aos 58 anos de idade. Quando ele morreu, muitos de seus discípulos achavam que ele tinha sido envenenado, mas, na verdade, a causa da morte foi insuficiência cardíaca. O nome Osho tinha um significado, que era oceânico. Aliás, a placa sobre suas cinzas diz que ele nunca nasceu e nunca morreu. Apenas habitou esse planeta entre 1931 a 1990. Suas palavras, com certeza, estão vivas até hoje. Osho também gostava muito de poemas, poesia, e um que ele gostava muito era O Rio e o Oceano, que dizia assim: dizem que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Ele olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho através das florestas, através do povoado, e vê à sua frente um oceano tão imenso que, quando o rio entra no mar, ele treme e diz: agora vou desaparecer, deixar de existir para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar e percorrer o mesmo caminho, é impossível. Ele pode apenas seguir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece, porque só assim ele entende que não se trata de desaparecer no mar, mas de fazer parte dele e misturar suas águas com as águas do oceano. Por um lado, é desaparecimento, mas já pelo outro lado é renascimento, onde ele deixa de ser um pequeno rio e se torna a imensidão do mar. E assim somos nós, os seres humanos. Só podemos ir em frente e arriscar, ter coragem, ser firmes, fortes e se tornar um grande oceano. Osho, ele também sempre dizia: não queira que o seu irmão veja com os seus olhos. Não queira colocar os seus óculos nos olhos do seu irmão, porque o grau dele não é igual ao seu. Respeite sempre o próximo, ame o seu irmão do jeito que ele é, sem querer mudar nada, porque amar é aceitar a pessoa como ela é. Muito obrigada por assistir o nosso conteúdo e fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima!